Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu vou falar de algumas atitudes que às vezes o profissional, ele toma e aquilo acaba afastando os clientes dele, certo? Algumas atitudes, coisinhas pequenas, mas que às vezes você pode estar perdendo o cliente. Beleza? Eu fiz algumas anotações aqui. Eu ia até dizer o número, a quantidade. Eu ia dizer assim, 7 atitudes. Mas é que normalmente eu começo a falar e vou encontrando no meio do caminho algumas a mais. Tá legal? Então vamos lá. E outra coisa, toda vez que eu olhar para cá é porque eu estou olhando minhas anotações. Beleza? Vamos lá então. Talvez você esteja perdendo clientes e você acha que o problema é o preço, você acha que o mercado está muito saturado, você pode achar que as pessoas não estão arrumando, o mercado está ruim, e às vezes são pequenas atitudes que, se você ajustar elas, você vai começar a fechar melhores orçamentos, você vai ganhar mais clientes. E é sobre isso que a gente vai falar. Tá legal? Se você achar que esse vídeo te agregou alguma coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você já me conhece, já pode ir deixando na confiança. Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você se depara comigo, então lá no final eu vou te lembrar novamente, se você não deixou o like, você deixar, tá bom? Vamos lá? Então vou falar hoje de uma coisa que quase ninguém comenta. A maioria dos canais aí de refrigeração fala muito de técnica. Uns ensinam certo, outros ensinam errado. Eu também ensino muita técnica aqui no Portal Refrigeração. Mas hoje, não adianta nada você ter técnica, não adianta nada você ser muito bom se você não consegue passar para o cliente, se você afasta os clientes com as suas atitudes. A primeira, eu mesmo luto muito contra isso. Eu tenho um problema sério para conversar. Às vezes quem me vê aqui nos vídeos conversando, acha que eu converso demais, mas na realidade eu tenho bastante dificuldade para conversar. Então, primeira atitude que às vezes afasta o cliente de você é uma resposta fria demais. Por exemplo, no telefone ou no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp eu tenho dificuldade. Por exemplo, às vezes a pessoa manda uma mensagem para mim, às vezes eu esqueço até de dar bom dia, boa tarde. Então eu tenho que estar sempre muito atento para não esquecer, certo? A educação, porque às vezes a forma como você se comunica é o que vai agregar, vai fazer com que esse cliente sinta aí uma simpatia por você e sinta a necessidade, a vontade de fechar com você. Então, ou mesmo atendendo o cliente pessoalmente, então às vezes a pessoa, ele é frio nas respostas dele, ele é seco demais. Então, a pessoa, por exemplo, liga para você, ou pelo WhatsApp, ou numa ligação, olha, eu precisava consertar minha geladeira. E você só responde assim, qual modelo? Tá certo? Fica esquisito, às vezes, porque para o cliente, você sabe o que é o modelo. O cliente, ele não sabe. Às vezes, no modelo, por exemplo, vou trazer uma coisa bem prática aqui para a gente. Numa geladeira ou numa máquina de lavar, você já conhece a linha Brastemp Clean? É uma linha antiga da Brastemp e que vinha lá, Brastemp Clean. Então, para o cliente, o modelo da geladeira dele é Brastemp Clean. Mas, na realidade, ele não sabe que lá atrás da Brastemp tem uma etiqueta com a numeração, uma BRM, no caso das máquinas de lavar, uma BWQ, certo? Então, outra forma de responder, então, para o cliente é o seguinte, olha, sua geladeira, ela tem uma... Qual é a marca? Primeiro você fala, qual é a marca da sua geladeira? Brastemp. Então, a Brastemp, ela tem uma etiqueta atrás dela, certo? E lá tem uma sequência, tem um modelo, uma sequência de letras e de números. Manda uma foto para a gente que eu consigo identificar e já te dou uma prévia do orçamento, certo? O cliente vai se sentir valorizado e vai sentir que você também sabe do que está falando, porque você deu até a localização da etiqueta.
Por exemplo, se for uma Electrolux, a mesma coisa, só que a Electrolux não é lá atrás a etiqueta, a Electrolux é lá dentro, né? Na geladeira, fica do lado de dentro. E, e para ter acesso à etiqueta, abre a porta do lado esquerdo, você olha, tem uma etiqueta, me manda foto, que aí eu já consigo te passar uma prévia do que pode estar acontecendo com a sua geladeira. Então, isso, além de você gerar um contato, uma conversa com o seu cliente, você também demonstra que você sabe, você entende do babado, certo? Por exemplo, quer ver uma geladeira que até hoje o pessoal tem muita dificuldade, de vez em quando um aluno meu entra em contato, olha, eu estou aqui com uma Bosch ou com uma Continental, sabe daquelas Continentais mais antigas, e eu não encontro a etiqueta. A etiqueta dela está escondida lá na gaveta. Quando você chega e fala para um cliente, olha, pega o modelo, tira a gaveta de legumes, tem uma etiqueta lá, me manda a foto. O cliente vai ficar impressionado. Cara, como é que ele sabe que a etiqueta está ali? Então ele vai perceber que ele está falando com um profissional altamente qualificado, tá bom? Às vezes você também não cumprimenta, não agradece, tá bom? Até logo. Então, digamos que você chegou, marcou uma visita técnica. Então, até logo. Quando eu estiver a caminho, eu mando um WhatsApp avisando, tá bom? Sabe, essa conversa. Pô, quantos de vocês se coloca no lugar do cliente? Presta atenção. Você já ligou para algum lugar para reclamar de alguma coisa, para ser atendido, e quando você atende, você percebe que é um robô, certo? Se for isso, digita isso. Se for aquilo, digita isso outro. Não dá muita raiva. Eu não sei você, mas eu não gosto de conversar com esses robôs, tá? As pessoas, elas gostam da interação humana. Então aprenda. Como eu falei, como eu confessei para vocês, eu não sou muito bom de conversar, embora talvez você não acredite. Quando você me vê aqui no vídeo falando mais do que mais do que a boca, você não acredita, mas eu, para ter essa interação direta com a pessoa, eu tenho bastante dificuldade. Mas por isso eu fico muito atento com esses detalhes sobre cumprimentar, sobre ouvir o que a pessoa tem para falar, tá bom? Isso serve na hora que você também está atendendo, passando o orçamento. Você vai conversar com o cliente, você já até sabe mais ou menos o que a geladeira tem, mas deixa o cliente falar, tá certo? Olha, minha geladeira começou assim, assado, tem um pouco de paciência e ouve, tá bom? Isso daí é interação humana, isso daí abre portas. Ah, mas eu sou assim, é o meu jeito. Tá ok. Só que você vai continuar perdendo clientes, tá bom? Minha proposta aqui é que você pare de perder clientes com essas atitudes que eu vou mostrar para você. Atitude número 2, demora para responder. Então o cliente chega, te manda um WhatsApp e você não responde, você vai responder 2 horas depois, 3 horas. É lógico, de vez em quando acontece, às vezes você está tão ali focado no que você está fazendo que você às vezes nem percebe que tocou ali uma mensagem e quando você vai ver já se passaram horas. E o cliente, ele não está disposto, ele precisa resolver o problema dele, certo? E para resolver o problema dele, ele não te conhece ainda. Se ele te conhece, se ele já é acostumado consertar com você, tem grande chance dele esperar a sua resposta, mas às vezes não. Às vezes ele vai procurar outro, certo? Que dê mais atenção. Então fique esperto com isso daí. O ideal é que você tenha uma pessoa só para isso, tá bom? Aqui na minha assistência, por exemplo, normalmente não sou eu que atendo, tá certo? Ainda bem. Ainda bem, tem uma pessoa que atende, né? Minha esposa, desde sempre, desde o começo, há 30 anos atrás, ela assumiu essa tarefa de atender os clientes e ela é muito educada. O pessoal sempre elogia ela. Olha, a moça que atendeu, muito educada e tal. Cara, eu ganhei muito cliente por causa da forma que ela atende, certo? Sempre dando muita atenção para o cliente. De repente o cliente está com pressa, ela fala, olha, vou ligar, me passa o seu número, daqui a pouco eu vou tentar encontrar um técnico disponível perto de você, daqui a pouco eu te ligo. E a gente ganha muito cliente com a forma que ela sempre atendeu eles.
Tá certo? Bom, essa é uma dica muito valiosa. Outra coisa muito importante, tá? Deixa eu ver quantos minutos de vídeo. Vou correr um pouquinho mais para não ficar tão longo esse vídeo. Falar mal de outro técnico. Eu vou colocar assim, falar mal de outro técnico e vale a mesma coisa para falar mal de outro cliente. Então, tem técnico que às vezes vai fazer o atendimento e aí ele vê que alguém já mexeu na geladeira ou na máquina e aí começa a detonar o outro profissional que mexeu. Tá certo? Isso é tão ruim, porque na cabeça do seu cliente, ele vai começar a pensar, olha, tá falando mal dele, vai falar mal de mim também. Tá certo? Vai achar que você é uma pessoa que não é muito confiável, tá certo? Você tá lá na casa dele, daqui a pouco você vai sair falando mal dele. Então evita falar mal dos outros, tá bom? Se você tiver que falar mal, fala assim de repente, não fala mal, mas de repente fala, olha, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, que senão fica um negócio muito abstrato aqui, você não vai entender. Por exemplo, quando eu pego uma geladeira, e agora vai dar polêmica, eu sei que vai dar um monte de comentário de gente que faz isso, mas deixa eu falar. Por exemplo, acontece muito aqui, alguém me chama, ó, minha geladeira faz pouco tempo que trocaram o motor, outro técnico veio aqui, trocou o motor, e ela parou de gelar. Tá certo? Aí a gente vai lá, quando chega, acontece muito aqui, é uma geladeira que usava o compressor R600 e o outro técnico colocou R134. E não tem jeito disso dar certo, é sério mesmo. Ela não vai durar. Não vai durar por quê? Porque a geladeira é um projeto que foi feito para trabalhar com outro compressor e, cara, e provavelmente vai dar problema. Já aconteceu muito comigo, acontece muito com alunos meus, muitos alunos meus entram em contato comigo falando, ô professor, cheguei lá, tinha um 134, uma geladeira de R600. Aí eu dei o orçamento para voltar à originalidade, tá certo? É isso que tem que fazer mesmo. Então eu falo para o cliente, olha, sua geladeira ela foi feita para trabalhar com esse tipo de compressor, com esse tipo de gás. Alguém que veio antes de mim trocou. Eu não estou falando mal, mas estou esclarecendo para o cliente entender. Você entende? A diferença de falar mal entre falar mal e chegar e colocar ali o que está acontecendo com a geladeira. Porque se o defeito é decorrente de uma mão de obra mal feita, de uma prestação de serviço mal feita, é complicado a gente também defender. Mas não precisa esculachar, entendeu? Fala, olha, eu não trabalho, eu não faço dessa forma, eu coloco sempre original e tal. Certo? Por quê? Porque acontece isso daí. Deu para entender? Explicar sem detonar. Isso daí é bem importante. Legal? Então a gente não precisa, para crescer, você não precisa diminuir ninguém. Beleza? Bom, vamos para a quarta dica. Só que antes, deixa eu fazer um convite para você. Tá a fim de estudar comigo? Então escuta esse convite aí. Quero te fazer um convite. Tá a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no Portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto. À medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, prontinho. Tá bom? Agora é com você, amigão. Tá a fim de estudar? Link na descrição. Até rimou. Parece uma poesia. Vamos lá. Dica número 4. Não passar insegurança no diagnóstico. Quer afastar cliente é passar insegurança na hora de você fazer o orçamento. Entendeu? Por exemplo, certas palavras. Eu acho que se a gente trocar essa peça vai resolver. Meu amigo, você já perdeu o cliente quando você fala dessa forma.
você tem que ser categórico na hora de passar o diagnóstico para o seu cliente. Fala, ó, por exemplo, quer ver uma bem que acontece muito? É compressor. O cara vai lá e ao invés de dar o diagnóstico de compressor, ele chega e vai testar primeiro, eu vou pôr relé, eu vou pôr protetor térmico. Ó, papo muito, muito reto para você. Eu sei também que eu vou mexer com muita gente, porque tem gente aí que é um trocador de relé e de protetor térmico. Normalmente, quando um relé estraga ou quando um protetor térmico estraga, é porque o compressor já está comprometido, certo? Por quê? Porque o que faz estragar relé e protetor térmico é o compressor ruim, com problema, com dificuldade de partir. E aí você chega, às vezes, coloca um outro, às vezes você coloca até um protetor térmico errado. Você coloca um pouco mais, uma amperagem maior. E é mais ou menos o que acontece. Quando você vai comprar um relé, principalmente esses PTC que você compra, como universal, sabia que na realidade não existe PTC universal e nem protetor térmico universal? O que é que os caras fazem? Quem vende? Eles chegam e te vende o quê? Um PTC de um compressor de 1/3. Ele te vende um protetor térmico de 1/3. O que é que vai acontecer? Ele vai funcionar em um compressor um pouco mais fraco, de 1/4, 1/5, certo? 1/6. Vai funcionar. Só que vai sobrecarregar, porque normalmente é o compressor que está ruim. E aí, como você colocou um PTC de 1/3, o que vai acontecer é que ele não vai estragar o PTC com tanta facilidade, mas o compressor já está comprometido. Só vai acelerar o processo. Então, nem tem, você não vai encontrar. Não existe, tá bom? Não existe nem PTC, nem protetor térmico universal. Eles colocam o mais poderoso que tem, justamente para não abrir à toa. Só que o equipamento já está danificado. Então, troca o equipamento, já dá o diagnóstico que vai matar. Não tem coisa pior do que você chegar e dar um diagnóstico. Outro dia eu conversava com um inscrito do canal e ele falou, olha, foi numa live que ele colocou. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui na casa do cliente, estava com, se eu não me engano, era o sensor estragado, ou ventilador estragado, eu não me lembro, já faz umas 2 semanas que eu conversei com ele na live. Só que aí eu coloquei e tal e acabou que não funcionou. A placa também estava com problema. Só que quando eu falei da placa para o cliente não quis. Sabe por que ele não quis? Porque não sentiu firmeza. Então vai fazer um diagnóstico, já olha tudo que pode estar com problema. Vai trocar um fusível térmico com problema? Troca também o sensor de degelo. Provavelmente foi ele que causou o defeito. Então, tenta enxergar o equipamento como um todo, entendeu? E na dúvida, não tem dúvida, na dúvida você troca o que tem que ser trocado. Porque às vezes você tenta aliviar para o cliente. Outro dia um camarada falou na live também, não tem uma forma de eu fazer que eu não precise. O que era mesmo? Eu não me lembro o que era, mas era uma coisa que precisava ser feito, mas ele queria não fazer uma parte do serviço para ficar mais barato para o cliente. Falei, cara, quem vai se ferrar é você, porque você vai cobrar e o cliente vai exigir que o equipamento dele fique bom. Então, tenta não passar insegurança para o cliente, tenta fazer um serviço de tal forma que o cliente, ele sinta confiança em você. Eu já contei uma história aqui várias vezes e eu lembrei dela porque esse cliente que eu vou falar agora para vocês, ele me ligou hoje. Não vou mostrar ele, não. Ele é dono de uma pizzaria italiana. Na minha opinião, eu acho que é a melhor de São Paulo. Certo? É do outro lado da cidade. Quando eu quero comer uma pizza boa, eu vou lá. Eu atravesso a cidade e vou comer lá. Tá certo? Então, há muitos anos eu já atendo ele. E aconteceu alguns anos atrás que eu fui chamado. Então, quem já me acompanha já deve ter ouvido essa história que eu já contei umas 2 vezes aqui. Mas eu quero contar para você essa questão da confiança, de passar confiança e segurança para o cliente.
Então eu já arrumava, ele tinha 3 pizzarias, não sei quantas pizzarias ele tem agora, ele tem essa que sempre eu vou arrumar, certo? E aí ele me chamou para arrumar uma geladeira lá dele. Era um funcionário que estava tomando conta. Fiz o diagnóstico, era um freezer, compressor estragado. Fiz o diagnóstico, passei para ele aprovar. Ele me disse o seguinte: Ricardo, eu vou aprovar sim, mas eu preciso conversar primeiro com o meu sócio. Ele é italiano mesmo, ele fala com um sotaque bem carregado. Vou falar primeiro com o meu sócio e aí eu já te ligo para aprovar, tá certo? Aí o que aconteceu? O sócio dele tinha chamado outro técnico já. Aí o outro técnico foi lá e falou: ah, não, é só trocar o capacitor, tá certo? Que resolve o problema. Aí cobrou R$ 150, trocou o capacitor, e aí esse meu cliente ligou para mim, chateado. Ô Ricardo, como é que você faz isso comigo e tal? Eu confio em você e você. Eu falo, o que aconteceu? Aí ele me contou: ó, veio outro aqui que trocou só o capacitor. Eu fiquei, sabe quando você fica sem chão? Muitos anos que eu atendi o cliente, falou: olha, me perdoa então, mas eu fiz o diagnóstico, o compressor tá ruim. Ah, não sei o que lá, tal, e desligou. Passou umas 2 semanas, ele me liga: ô Ricardo, me desculpa, me perdoa. A geladeira parou de novo, agora eu chamo o cara que trocou o capacitor, ele não aparece. Dá para você vir aqui trocar esse compressor? Eu fui lá, troquei o compressor para ele, a gente é amigo até hoje, tá certo? Por quê? Porque de fato ele se sentiu meio assim, mas quando ele percebeu que o outro é que estava errado, que de fato o meu diagnóstico estava correto, cara, isso elevou aí a confiança dele. Então sempre faz o melhor. Faz o melhor para não ter problema, tá bom? Não seja conhecido como o cara que cobra mais barato, seja conhecido como o cara que vai lá e resolve. Beleza? Vamos lá, outra coisa que afasta os clientes também, aparência, falta de aparência e de organização, certo? Cara, ferramentas bagunçadas, roupa suja, pelo amor de Deus, eu conheci um técnico que andava de graxa, dos pés à cabeça. Onde ele punha a mão, não estou exagerando, onde ele punha a mão ficava preto, porque era a mão toda engraxada, todo mesmo. Isso daí também, sabe? Ferramentas bagunçadas, roupa suja, chegar atrasado também, marcou um horário e não chega. É lógico, de vez em quando vai acontecer de você se atrasar, mas se percebeu que vai atrasar, dá uma ligada para o cliente, fala: olha, não vou conseguir chegar no horário que a gente marcou, olha, mais meia hora eu chego aí, tá bom? Por quê? Porque o cliente ele tem outras coisas para fazer, certo? Ele não pode ficar o dia inteiro te esperando. Então é outra coisa, aparência e organização, sabe? Andar bonitinho. Inclusive a gente tem um grupo de ofertas aqui do portal. Deixa eu até aproveitar para falar do grupo de ofertas. O grupo de ofertas é um grupo que a gente criou no WhatsApp, onde eu coloco, inclusive hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu tanto cupom hoje, certo? Normalmente não é assim, normalmente sai um por dia, mas hoje eu acho que já saiu uns 4 cupons de desconto, certo? Então está sendo uma loucura hoje, eu tive que dar uma brecada aqui para poder gravar esse vídeo. Então a gente chega e coloca ofertas, certo? Eu estou com uma parceria com o Mercado Livre e eu tenho acesso a cupons, certo? Cupons de desconto, que ajuda muito. São ferramentas de geladeira, de máquina de lavar, ferramentas elétricas, coisa do dia a dia do profissional aí de refrigeração e máquina de lavar. Tá bom? Se você quiser fazer parte desse grupo de ofertas, o link está na descrição. É só clicar no link, entra no grupo, tá bom? E aguarda, tá? Todo dia de manhã a gente coloca pelo menos um cupom, tá? De segunda a sexta a gente coloca. Hoje é porque é um dia 3 do 3, toda vez que é 3 do 3, 2 do 2, 4 do 4, eles liberam muito cupom, tá? Por que eu estou falando isso? Esqueci nada. É porque uma das ofertas que a gente coloca é umas camisetas, sabe, com logo muito bonita, escrito refrigeração, assim.
Cara, só de você chegar com uma camiseta daquelas na casa do cliente, a aparência já vai lá em cima. O cliente vai sentir uma confiança muito grande em você. Legal? Número 6. Dica número 6, rapaz, 25 minutos. Ficou até agora? Ajudou? Você que não me conhecia? Ou estou falando um monte de groselha? Se eu estou falando um monte de groselha, ok, não precisa fazer nada não. Mas se agregou alguma coisa para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? Número 6, não explicar o que está fazendo para o cliente, tá bom? Você chega, não. Tem um meme no YouTube que de vez em quando eu vejo, é de um barbeiro que na hora que ele vai cortar o cabelo do cliente, o cliente fala, eu quero que apare aqui, eu quero que tire aqui. E o barbeiro chega e fala, você é barbeiro? Aí fala, não, então deixa comigo, eu sei o que eu faço, certo? É lógico, é graça, né? Mas tem gente que quer ser assim, tem profissional que não quer dar explicação para o cliente, é muito legal você dar explicação para o cliente, mostrar o que está fazendo, certo? Olha, agora eu vou remover o compressor antigo, tá bom? Mostra o compressor novo, eu só trabalho com compressor novo. Mostra tirando da caixa, ó, é novo, original, ó, igual o que eu estou tirando, tá bom? Na hora de fazer o vácuo, principalmente se o cliente estiver por perto, vai falando, ó, isso daqui é um aparelho, chama bomba de vácuo. Isso daqui vai fazer uma limpeza dentro da... Sabe? Você vai explicando para o cliente o que você vai estar fazendo. Por quê? Isso daí também transmite autoridade, certo? O cliente vai falar, uau, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando. E é isso aí, tá legal? Vai explicando, mostra o domínio, reduz alguma objeção, porque... Sabe? Por exemplo, o cliente ele vai trocar o compressor. Na opinião dele é só um compressor. Aí ele vai lá no Mercado Livre, vê o preço do compressor, compara com quanto você está cobrando, ele fala, não, esse cara está me explorando. Mas quando você mostra tudo o que você faz, todo o processo, ó, vamos trocar o filtro, ó, vamos fazer a limpeza no sistema, vamos fazer o vácuo e tal, tudo, aí você está agregando valor, o cliente vai perceber valor naquilo que você está fazendo. Legal? Bom, vamos para a conclusão aqui. Muito legal a conclusão. Peraí, deixa eu só falar dos parceiros do portal. Garanto que é a última interrupção do vídeo que a gente vai ter. E eu já volto. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Prontinho, estou de volta. Vamos lá para o fechamento aqui, ó. Bom, como a gente começou, preço é só um número, tá bom? O principal motivo que às vezes não fecha é a falta de confiança, certo? Por exemplo, eu falei do meu cliente lá da pizzaria, que eu disse que eu considero a melhor pizzaria de São Paulo. E São Paulo tem pizzarias boas, tá certo? Por que que eu atravesso a cidade toda para comer essa pizza lá? Principalmente você que é profissional de refrigeração, você já entrou numas cozinhas ruins?
cozinha suja, cozinha, sabe? Dá até medo. Como profissional de refrigeração, a gente anda em tudo que é cozinha por aí, tá certo? E eu tenho vários clientes que têm cozinhas muito boas, tá bom? Por exemplo, quando eu quero comer uma pizza, eu vou nesse camarada lá. Porque eu sei como que a geladeira dele é limpa, eu sei como os alimentos são manipulados, guardados, então eu vou lá com toda a segurança que eu vou comer e vou passar bem e vou comer uma pizza maravilhosa. Por quê? Eu faço isso, atravesso a cidade, dirijo 1 hora de noite com a família para chegar lá, porque eu tenho confiança que a experiência vai ser muito legal. Mesma coisa, e ele não é o melhor preço, muito pelo contrário, a pizza lá é carinha, mas eu vou lá. Mesma coisa você como profissional de refrigeração. Quando o cara tem confiança em você, ele... Preço, é lógico, ele não vai pagar uma fortuna, muita diferença, mas ele vai pagar, se for razoável o preço que você compra. Então, se você cobra, o preço não é o principal. Beleza? Vamos lá. Qual desses problemas dessas atitudes você já cometeu? Desses errinhos você vai cometer? Ou já viu outro técnico cometer? Certo? Se você já identificou, meu amigo, um desses erros, desses defeitos, dessas atitudes, é só parar de fazer, se vigiar. É o que eu falei para você, eu para conversar tenho dificuldade, tá bom? Então eu vigio, aí eu converso bem, tá legal? Acabo conversando bem com o meu cliente, tratando sempre com respeito, mas não é a minha natureza, mas a gente tem que lutar contra a natureza da gente naquilo que a gente considera que não é muito legal. Então, ser um técnico tecnicamente bom é sua obrigação. Mas se comportar como profissional é um diferencial, beleza? Bom, já deixou o like, já se inscreveu, já ativou as notificações? Então é isso aí, meu amigo. Até a próxima. Tchau.